Fechadinho. Boa noite, boa noite. Boa noite, sempre muito carinhoso para todos nós. É sempre uma alegria estarmos aqui para falar do Evangelho, para falar do Cristo e, acima de tudo, para falar um pouco de nós, nos enxergarmos um pouco, né? E hoje eu trago um tema que já é conhecido por muitos. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Está lá em Mateus 11, 28 e está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você está cansado? O quanto você está cansado? Você pode não estar cansado do corpo físico. Você pode estar com bastante vitalidade. Você pode não estar doente do corpo físico. Mas talvez a sua mente está cansada. Os seus sentimentos estão à flor da pele. As suas emoções parece que não obedecem mais o ritmo e que você não coordena mais isso. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que o avanço da tecnologia, a globalização, trouxeram inúmeros avanços para a humanidade, muitos benefícios. E nós vivemos os benefícios desse avanço tecnológico, seja na ciência, na saúde, em todas as áreas, nós usufruímos disso. Mas o mundo colocou um ritmo para cada um de nós tão acelerado, que parece muitas vezes que nós perdemos a direção do carro que é a nossa vida. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que no mundo, mais de 345 milhões de pessoas sofrem com depressão e ansiedade. No Brasil, mais de 18 milhões. Ainda no Brasil, em cada 8 pessoas, uma sofre de ansiedade. São tantas as pressões, o ritmo tão acelerado, são tantos compromissos, que parece que a gente nunca consegue alcançar isso. Isso nos traz cansaço, porque nos traz fadiga, nos traz medo e nos traz dúvida. Mas ainda é uma coisa bem importante. Isso nos tira, algumas vezes, do foco, do que realmente precisamos. Esse tema, ele vem nos contar um pouco disso. E ele vem nos trazer um acalento. Parece-nos que a vida pede socorro, porque ela pede um equilíbrio. A vida pede equilíbrio. E não é muito difícil de nós perdermos o equilíbrio, o centro das coisas. Seja por nervosismo, seja por preocupações, seja por compromisso, seja pelo ritmo que a sociedade impõe, que parece que quem não consegue acompanhar está de fora. E isso faz com que nós fiquemos agitados, o nosso coração bate diferente. As nossas células, as mais de 60 milhões de células, elas reagem diferente. Ansiedade é uma doença ou um desequilíbrio silencioso. Ele se incorpora à nossa personalidade. E em dado momento, nós julgamos ser aquilo que talvez não somos. Eu gosto das coisas sempre bem feitas. Eu gosto das coisas no horário certo. Compromisso é compromisso. Se não ficar bom, desmancha. E nós colocamos um ritmo a isso e cobramos dos outros isso também. E quando não alcançamos isso, nós ficamos frustrados, porque nós não alcançamos a eficiência. Uma boa cozinheira que não alcança o ponto do bolo, tem algumas que não se perdoam, porque ela marcou um chá e não conseguiu alcançar o ponto do bolo. Essas questões vão trazendo um desequilíbrio à nossa saúde emocional.
E aí, então, em dado momento, nós não sabemos de onde vem isso. Porque isso não tem um fator direto relacionado. São muitos fatores que vão fazendo com que nós chegamos a esse ponto. Bom, essa passagem do Cristo, que é interessante, porque mesmo que o texto seja claro em dizer qual a mensagem que o Cristo queria passar para nós, e o evangelista também, mas o contexto histórico da época nos dizia que o fardo, que é esse instrumento, e é um instrumento que é utilizado para o trabalho, na época muito utilizada para o trabalho, principalmente nos carros de boi, que muitos de nós conhecem ou conheceram, o carro de boi, que usava a canga, é um instrumento que foi criado para aliviar o peso e para trazer equilíbrio. E o interessante é que isso que é o jugo, essa parte de cima, ela funciona muito bem quando o fardo, que é o peso, que está nos dois lados, está equilibrado. Porque se um lado está mais pesado do que o outro, isso causa um desconforto e não funciona. Por exemplo, o boi vai andar puxando para um lado. O que eu quero dizer para os senhores, para nós? Parece-nos que as coisas do mundo, as preocupações da vida material, os desequilíbrios causados pela ansiedade e pela depressão, fazem que um lado do fardo tenha um peso maior do que o outro. Então, se nós pensássemos que, de um lado, nós temos as coisas espirituais e no outro lado nós temos as coisas materiais, parece que em dado momento isso começa a ter um desequilíbrio. É por isso que muitas vezes nós estamos cansados e a gente nem sabe o que acontece. São tantos os problemas que vêm à nossa direção que você começa a ter dúvida se você está no lugar certo, se você está na família certa, no trabalho certo e até porque você encarnou no lugar certo. Você começa a ter dúvida, porque o peso dói, o peso machuca. Tira a sua visão de uma direção reta e te leva para um lado. Mas as coisas do mundo vão continuar sendo as coisas do mundo e nós precisamos das coisas do mundo. Porque quando fala nas coisas mundanas, não é que são ruins, é preciso ter um equilíbrio. Alguns de nós já, por maturidade, alcançaram esse equilíbrio, outros ainda não. Por exemplo, talvez eu tenha comentado isso aqui. A minha filha veio me mostrar uma reportagem de um indivíduo que mostrava como se faziam vídeos maquiados, montados, para demonstrar status. Então, existem lugares, mansões, casas, hotéis, que são alugados por hora e você vai lá e tira fotos. Então, você tira foto que está numa banheira e você publica aquilo. Você tira foto que está numa piscina gigante e você publica aquilo. Você tira foto que está num jatinho, porque você ganhou muito dinheiro, e publica aquilo. Mas ele vem mostrando como é montado isso. E pasmem, senhores, que o jato, eles utilizam um assento de vaso sanitário. E aquilo dentro, no contexto de gravação e filmagem, você parece que está realmente dentro do jato. O mundo vende isso por um interesse. E isso causa um movimento nas pessoas, ou em algumas pessoas desavisadas, porque você também quer aquilo. Vocês já ouviram falar das pirâmides? Quantas pessoas se deixaram levar pelas pirâmides? Qual era a proposta das pirâmides? Você ganhar fácil, rápido, de forma muito simples. Eu não estou dizendo que essas coisas estão erradas. Eu estou dizendo o movimento que elas causam em nós. Algumas vezes os nossos filhos, sem experiência, entram nesse mundo e querem ser aquilo
que o mundo está dizendo, mas aquilo não existe, porque aquilo foi montado. Essas coisas nos pesam. Você tem muita preocupação, tem dívida, tem trabalho, tem filho para criar, tem colégio para pagar, tem a conta do mês, isso vai pesando. O que nos parece, então, saudável é que nós consigamos ter, pelo menos, um equilíbrio. E aí nós vamos para as coisas do espírito. Porque eu tenho um copo e tenho uma jarra, e se eu beber a água e ela terminar, o que acontece? Uma paradinha para uma água. O copo fica vazio. O corpo precisa de água. O espírito precisa de luz, de conhecimento, de refrigério. Por isso que Cristo disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida. Você não alimenta o espírito com alimento material. Você alimenta com as coisas do espírito. Às vezes o nosso cansaço não é físico, é mental. É o desânimo, é o peso, aquela coisa insignificante. O arroz queimou, parece que aconteceu uma coisa muito grande com você, que o arroz queimou. Não é o arroz. Você está apenas sentindo o reflexo de muitas coisas, porque o copo chegou no limite. E quando chega no limite, a água cai. É preciso substituir isso. Na antiguidade, os fariseus e os escribas, eles utilizavam a lei como forma de coagir as pessoas. Porque para você chegar a Deus, você tinha que passar pelos doutores da lei. E eles faziam com que a lei fosse muito pesada, o fardo muito pesado. Então, para você se ligar espiritualmente e atender as coisas do espírito, era muito pesado, porque a lei era dura. E aí vem o Cristo nos tirar do cativo. Porque ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é o evangelho, é a minha palavra, é aquilo que eu vivi com vocês. Ele é suave, ele não agride, ele não prende, ele não algema ninguém. E ele é leve, porque ele não exige nada que você não possa dar. Ele não exige nada. O Cristo, dentro do mandamento maior, ele pede, ame. Você faça isso, ame a Deus e ame o seu próximo. Ele coloca uma condição, sim, de você agir no bem. Mas isso é leve. Não é um cobrador vir te cobrar. Por que você fez, não fez, como fez, o quanto fez. Ele não cobra isso. Por isso que o jugo é suave e o fardo é leve. Se a gente não pensa nas coisas espirituais, nós voltamos no passado e continuamos onde? No cativeiro. Mas eu não volto só no cativeiro porque alguém está me inibindo ou conduzindo ao cativeiro. Eu volto ao cativeiro pelos meus hábitos, os meus costumes, os meus valores. Porque eu me amo. Nossa, como é difícil você ser agredido e não agredir. Como é difícil você ser mal recebido e você dizer, Jesus te abençoe porque eu estou abençoado. Essas coisas doem para a gente. A gente leva as coisas para o lado da razão e o nosso coração fica confuso, porque ele vai numa direção que a gente já não quer mais. Dentro do processo reencarnatório, a grande maioria de nós estamos aqui para refazer as tarefas, como uma oportunidade da misericórdia divina. A gente vem para refazer as tarefas. Sabe os alunos que vão para o colégio? Por que vão para o colégio? Para estudar. Mas é para estudar para quê? Para aprender. Se quer aprender, o professor não cobra nada dele.
além de uma prova, para ver se ele realmente aprendeu. Não é isso? Então, existem alguns testes e prova. A vida nos propõe isso, testes e prova. Mas quando as provas e os testes vêm na faculdade, a gente faz, estuda, se esforça, e passa ou não passa? Passa ou não passa? Passa. Fica em segunda época, né? Que tinha antigamente, mas passa. Fica em exame, se esforça e passa. E por que nós negamos as coisas do Espírito, não? Quando vem para nós o teste, a gente pega, eu não quero fazer, professor. Não quero fazer, não, está muito pesado. Olha só, meu pai está me cobrando demais, está difícil. Então eu não quero o teu teste, eu não quero ter a prova. E aí é interessante, porque quando nós estamos em família, é quase como nós se estivéssemos no colégio. O que nos deixa feliz no colégio? Fazer prova de dupla. Quem já fez prova de dupla? Não deixa feliz? Fala, gente. Meu Deus! Você tem uma esposa e você tem um marido. Você está fazendo prova de dupla. Só que daí, quando vem as questões, o que é que você quer? Você não quer mais fazer prova de dupla. Você quer ser eu e ele, e acabou. Um fica brigando com o outro e um fica chutando na trave do outro, ou na canela. Quem não fez trabalho em equipe? Na faculdade, no colégio? Quem? Nunca fizeram? Coisa gostosa. Sempre tinha um ou dois que trabalhavam mais, não é isso? A vida nos dá o quê? Uma família. Trabalho em equipe. Como é que a gente faz daí? A gente quer deixar as pessoas pelo meio do caminho. Você pega, você não foi delicado comigo. Você não fez isso. Você não fez aquilo. Nessa analogia simples, que a vida, por isso que o nosso querido Francisco Cândido Xavier dizia que a Terra é uma escola. É uma escola. Mas quando eu estou aqui e a gente está protegido, porque nós precisamos de proteção. Quando nós estamos aqui, nós somos protegidos. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, ele está preservado tanto dos nossos sentimentos ocultos como das influências de fora. Então aqui nós vimos sentido. Nós entendemos, concordamos, porque são coisas boas. É bem leve o que a gente está falando. E também ninguém está impondo nada. Então é suave. Mas quando nós estamos, parece, fora daqui, nós ficamos sem proteção. Mas a proteção de nós mesmos, do nosso coração. Porque o nosso coração nos trai. Duro. Ontem eu estava numa reunião de condomínio. Aí você já sabe como é que é, né? Reunião de condomínio, né? Uma oportunidade que Deus dá para você testar tudo que você sabe, que você não sabe. Aí chega na hora, você tenta colar, você diz, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, mano. E você tem que sorrir, porque o espírita tem que sorrir, tem que ser bem carinhoso, tem que ser educado. E é isso aí, tal. Fui para casa, comecei a tomar banho, daí tinha o Cláudio novo, o Cláudio velho e as influências. Sabe o que você tem que fazer com aquele fulano? Porque ele vai um dia precisar de você. Você tem que fazer isso e aquilo. Não é fazer assim, porque a doutrina não ensina assim. Essas coisas acontecem conosco, esses monólogos, e que a gente fica conversando com a gente mesmo. Então, nós precisamos de proteção. Quando nós estamos nessas enrascadas, independente do motivo, se temos razão ou não temos razão, eu preciso tentar ter o foco daquilo que eu quero, que eu já decidi para a minha vida. E eu preciso pedir a proteção do meu anjo da guarda, dos bons espíritos, de Jesus, para que eu consiga ter discernimento e sabedoria, para não voltar a ser o que eu era antes. Isso nos deixa triste, porque isso é uma derrota. Você voltar a ser aquilo que você era antes, porque tem hora que você nem gosta de você, porque você não consegue ser diferente do que era antes. Essas questões nós precisamos buscar, então, em alimentar o nosso espírito, porque nós precisamos, pelo menos, equilibrar
o jogo, não é isso? O que o técnico faz quando vê que um time está melhor do que o outro? O que ele faz? Mexe no time. Peraí. Eu dou sempre uma resposta para minha mulher. Sempre. Troca o diálogo da outra. Entendeu? Eu estou sempre com dificuldade de relacionamento. Perde tempo, gente. Perde tempo, ora, meu Deus, o que Deus me ensinou, o que eu tenho que fazer, me ajuda. Não deixa eu ser, deixa eu ser o que eu quero ser, não o que eu sou. Tem que pedir tempo, porque senão você acaba se complicando. Algumas coisas motivam o ser humano, mas o que mais motiva o ser humano? Olha lá, vamos botar. Felicidade e segurança. Em regra geral, nós queremos felicidade e queremos segurança. Nós não queremos o mal para o nosso lar. Nós não queremos que o bandido, o ladrão, entre pela nossa porta, nossa janela de madrugada. Nós fechamos a nossa porta. Nós, os pais, os varões, os sacerdotes do lar, nós, se precisar, damos a nossa vida em proteção ao nosso lar. E uma mãe vira uma leoa para proteger o seu filho. Então vamos proteger para que a nossa casa tenha paz, tenha harmonia, tenha amor, tenha luz. Ô Pai, você dá vida. Você dá vida. Se vir uma bala na sua direção, mãe, você vai brigar com o gigante para proteger o teu filho. Então protege o teu lar, de nós mesmos. As palavras, os gestos, os cuidados. Ali é aquilo que Deus nos deu. A nossa casa, o nosso patrimônio, o nosso altar sagrado. Então proteja. Porque senão o ladrão não entra pela janela, mas os espíritos entram por todos os lugares. Só precisa um pensamento para o malfeitor pegar e se conectar com você e dizer: você tem razão. Porque você está se doando mais, você está dando mais, você sempre concorda, você sempre vai onde a sua mulher pede, você sempre faz o que ela quer, você é um cara legal, você é uma gente boa. Está toda a vida todo mundo subindo em cima de você e você deixa aquele ouvidozinho e daí você diz: é verdade? Eu acho também que é verdade. E aí a gente se gruda naquilo, fica naquele estilo de música sertaneja que dói o coração, dá de apertar, aquela dor, aquela coisa gostosa de sentir dor, pena da gente mesmo. E aí eu estou chutando a bola na trave do outro. Porque se nós estamos juntos, para fazer prova juntos, então nós estamos juntos. Quem falou para nós que nós seríamos iguais em todas as áreas, em todos os aspectos, seriam bons iguais? Quem falou? Quem? Muitas vezes a nossa debilidade é a virtude do outro. Muitas vezes o que eu não sei é o outro que me ensina. Mas como é que faz? Se você é professor, uma hora ela é professora. Agora, o professor que não quer ensinar o aluno, o que acontece? O aluno passa ou não passa? Como é que o professor vai chegar lá e dizer: você não estudou? Vai para o castigo. Porque a gente castiga as pessoas. A gente já castiga pelo pensamento. A gente castiga, porque a gente diz assim: eu sou o melhor. Eu estou sempre dando de mim. Toda a vida. Eu já falei para vocês, eu gosto muito de andar de moto, né? Até me perguntaram, veio de moto? Não, hoje não. E a minha esposa não gosta de andar de moto. Tem medo de andar de moto. E todos os meus amigos saem com as suas esposas, final de semana, de moto. E muitos não me convidam, por quê? Eu estou o quê? Sem esposa. Pensa para curar essa ferida, cara. Isso aí é um problema. Porque até eu me convencer em pensar que ela é um espírito e tem as limitações, pensa alguém fazer alguma coisa com medo. Pensa o terror de alguém fazer alguma coisa com medo. Então, quando eu estava pensando em mim, que eu queria que ela estivesse comigo, porque os amigos estão comigo, eu estou pensando em quem? Em mim, gente.
Aí eu vou levar uma pessoa na garupa com medo, morrendo de medo, achando que vai cair o tempo todo, que alguém vai bater. Então, vocês estão entendendo isso? E aí eu penso, eu tenho que proteger a minha família, minha esposa, meus filhos e vice-versa. Então não seria uma boa ideia eu proteger ela, não fazer ela passar medo comigo na garupa de uma moto? Uma boa ideia. Entendeu? Eu não estou dizendo que a gente não deva ceder, que a gente não pode, às vezes, ir um pouquinho além, porque nós temos uma parceria. Mas tem coisas que nós temos que compreender a essência. Mas isso criou um problema na minha cabeça. E graças a Deus, agora minha filha anda de moto comigo. E ela ama moto. E falar em moto, como a vida ensina a gente. Eu gosto de umas motinhas. Daí, estava esse tempo de chuva em Balneário, Itajaí. Eu esperei umas 3 semanas para lavar minha moto. Parou de chover, lavei minha moto. Fiquei umas 2 semanas sem andar porque, pra quê? Carro tá sujo, moto tá limpa. Meia pegadinha, né? Aí, saí de moto, parei perto de uma construção. Quando eu cheguei, tinha tanto pó. Aí eu olhei, pó. É difícil. Falei, Deus, me ajuda, não vou reclamar. Saí dali, fui em outra obra, deixei a moto já mais no cantinho assim, falei, aqui ela está na boa. Quando eu voltei, tinha uma tia, eu ouvi a tia lavando a calçada cavap. Cara, ela já estava com pó, pegou água. Aí eu cheguei, eu falei, pô, eu não acredito. Quando eu falei isso aí, pronto, já me joguei no chão, já deixei de, falei, não acredito. Mas aí eu me controlei para não reclamar muito. Tudo bem. Falei, pô, hoje. Saí, fui para o escritório. Quando eu cheguei, 6 horas para ir para casa, eu olhei, a moto está limpa, limpa. Deu um pé d'água tão forte que lavou a moto. Gente, lavou a moto estava limpa. O que eu quero compartilhar com os irmãos, quantas vezes nós não esperamos para que as coisas se organizem por si só. Esse é um exemplo legal. Eu fiquei envergonhado com Deus. Eu olhei na garagem, botei ela e falei, meu Deus, está mais limpa do que antes. Só para vocês entenderem como são as coisas. Essas coisas nos deixam tristes, nos deixam felizes ou não. Essa questão de segurança, o desarranjo, o desequilíbrio, mexe conosco. E aí, o Cristo já sabia disso. Por isso que ele disse, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Está em Lucas. E aí nós precisamos cuidar, porque o nosso coração está mais voltado para onde, gente? Essas coisas que nos incomodam. E eu quero trazer um pouquinho de motivação para vocês. Você sabe o que é motivação? É motivo que gera uma ação. Nós precisamos estar motivados para as coisas do Espírito. Como nós nos motivamos para as coisas que são muito legais. E como nós nos motivamos também para coisa ruim. Pega uma notícia ruim, fica todo mundo motivado e contar um para o outro. Você sabe o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Mas nós precisamos nos motivar para as coisas do Espírito. Ou seja, o fardo está pesado, o ombro está doendo. O que você quer? Que alguém carregue para você? Vamos pedir força. Porque Deus sabe das coisas que faz. Ele dá o remédio que nós precisamos. Então vamos pedir força. Olha lá, na questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Vocês já sabem a resposta. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não. Não? Não pode? Mas nós queremos ela, né? Meu Deus. Minha filha, 17 anos, adolescente. Quem tem filho adolescente, gente? Para mostrar que nós somos todos iguais. Já levantou até um dedinho assim, mais ou menos. Meu Deus. Olha, é desafio, tá? Gente do céu. Mas vamos lá. Não vamos encontrar felicidade completa. Pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Nós estamos aqui para alguns testes e para refazer algumas tarefas.
Você sabe aquela pessoa que você, quando vê de longe assim, ó, você parece dar uma coisa ruim já dá até um arrepio. Por que isso, gente? Por que isso? A vida já nos dá um direcionamento. Já tem uns sinais laranja. E aí, o que a gente tem que fazer? Buscar força para esperar o sinal ficar verde. Porque às vezes nós já queremos passar mesmo direto, né? Aí, dele, porém, depende a suavização de seus males, eu ser tão feliz quanto possível na terra. Nós podemos suavizar tudo isso e ser feliz na medida do possível. Porque se a gente quiser uma vida plena de felicidade, a gente vai ter muita dificuldade. Muito bem, muito bem. E aí eu trago a ideia de nós nos enamorarmos com o nosso propósito, de nós voltarmos à origem. Porque muitos de nós já perderam o propósito. A doutrina nos ensina que nós viemos aqui no mundo de provas e expiações. Quem vem no mundo de provas e expiações, agora passando para a regeneração, são os espíritos que precisam de prova e precisam refazer as tarefas. O nosso propósito é reencarnar e voltar um pouquinho melhor. E deixar um legado um pouquinho melhor. E talvez fazer com que a sua descendência possa ser um pouquinho melhor. Eu estava falando com um senhor essa semana, e conversa vai, conversa vem, negócio, e deu umas coisas, uma confusão, um negócio lá, e daí no final ele disse, eu quero pedir perdão para você, porque eu vi, eu estava errado mesmo, e coisa, e eu falei, não, tudo bem, seu Ivo, não tem problema. Conversa vai, conversa vem, tal, de quem tu é filho, tu mora onde? Daí eu falei, eu sou filho do Ari, pintor. Ele disse, eu conheço teu pai, eu trabalhei com teu pai. Se eu soubesse que tu era filho do Ari, pintor, a gente já tinha resolvido isso de forma diferente. Me perdoa, eu não sabia, eu gosto muito do teu pai. É bom isso. Meu pai deixou uma herança. É como se fosse um cheque, uma duplicata, abonando o filho por alguma coisa. Então, nosso esforço nunca é em vão. Talvez nós estamos aqui abonando uma duplicata, um cheque, uma nota promissória para os nossos filhos, as outras gerações que vão vir e vão reconhecer o nosso legado de doação, de esforço, de humildade, de paz. Isso é importante. Isso tem a ver com o nosso propósito. Porque plano você muda. Você vai viajar, veio a pandemia, não dá de viajar. É plano. Você vai fazer uma reforminha na casa, é plano. Agora, propósito, não. É a vida. É aquilo para que a gente veio. O que nós precisamos levar? Então, o que nós temos que precisar? Nós temos que ter fé no resultado. Gente, o resultado é o seguinte. Não é que a gente precisa sofrer, mas quanto mais superação, quanto mais esforço, mais estamos contribuindo para o resultado. Quem gosta de sentir dor aqui? Ninguém. Insuportável, se for dor na carne mesmo. Mas não tem como deixarmos de ser aquilo que era ontem e sermos melhores, porque o Cristo não exige, mas existe uma condição para que o jugo seja suave e o fardo seja leve. Agora, no peito, na alma, vai doer sim. Se você não quer sentir essa dor também, então vai ficar no lugar que está. Porque isso é uma coisa conosco mesmo. Você quer ver um exemplo que eu sempre dou? O cara passa no trânsito, você acordou bem, dormiu bem, tomou um bom cafezinho, está fortinho. Você sai de casa todo inspirado, segunda-feira, que todo mundo ama ir na segunda-feira trabalhar, daí passa o cara, fura o sinal, se xinga. E outro dia passou um irmão e ele falou aquela coisa, falou para mim, em relação à minha cor. Ele botou a cabeça na janela e falou, meu Deus do céu, gente, isso dói, tá? Mas eu pedi que Deus me ajudasse e falei, vai, que Deus abençoe, porque eu estou tendo a oportunidade de ter um dia abençoado. Isso dói na gente.
Quando você sente essa dor, alguns vão dizer: ah, você é fraco. Ah, você aceita tudo. Mas também acharam que o Cristo era fraco, que o Cristo era um derrotado. Também acharam que o Cristo perdeu. Também zombaram dele, cuspiram, machucaram. Mas tinha um propósito. E hoje, nós somos parte desse propósito. Nós estamos herdando o legado do Cristo. A graça dele, nós estamos herdando hoje. Porque isso nos faz bem ao coração. Então, nós precisamos alinhar isso aí. Quantos de nós, muitas vezes, por falta de propósito, já pensou em desistir? Alguém de vocês pensou em desistir? Vamos lá. Do trabalho. Pensou? Você se esforça para ganhar uma promoção. Quando você ganha a promoção, vão falar mal de você. Vão te criticar, vão te cobrar mais. Daí você quer desistir do trabalho. Mas a gente já pensou em desistir dos amigos também? Alguma vez pensamos em desistir dos amigos? Olha, gente, quando o amigo começa a contrariar a gente, não é fácil. Quando você botou uma roupa maravilhosa, você está se achando, e aí você pergunta: o que você achou da minha roupa? Ah, não gostei. Olha, é difícil isso. Você sabe que criança, né? É bem sincera. Minha filha tinha uns 5 anos e tinha uma senhora muito querida, Dona Angelina, muito agitada. E ela sempre falava muito, muito. E teve um dia que ela fez um penteado novo no cabelo e ela começou a perguntar para todo mundo: gostou do meu cabelo? Aí todo mundo dizia: ah, Dona Angelina, que bonito. Ah, não, é mentira, é mentira. Então deixa eu perguntar para uma criança. Ela perguntou para minha filha: Nicole, você gostou do cabelo da Dona Angelina? A Nicole disse: a senhora está parecendo uma bruxa. Porque criança não mente. A gente não está preparado para essas coisas. Porque o amigo, que é um amigo, às vezes ele quer ajudar e faz uma observação sobre você. Ele diz: olha, cara, cuida, olha para isso. Aí a gente pensa: ah, está se metendo na minha vida, está dando muita opinião. A gente já pensou em desistir da família, daquele grupo lá do colégio, do trabalho em grupo? Já pensamos em desistir? Mas não vamos levar a desistência ao pé da letra. Porque cada vez que você pensa mesmo não agindo, isso fica plasmado. E isso fica plasmado. Cada vez que eu fico irado, cada vez que eu fico, meu Deus, o que é isso? Quem são esses pessoal que está comigo? Eu estou mandando uma mensagem para o mundo espiritual. E os espíritos vão captar. E eles usam isso contra nós. Tem gente que até desistiu, pensou em desistir do casamento, ou não? Cuidado, cuidado que o teu marido tá aí. Pensou, gente, quem é casado aqui, por favor? Tá, se não for casado, mas tudo bem, que tem uma relação legal. Às vezes, vamos ser sinceros, né? Porque se a gente também não for sincero, como é que a gente não vai observar ou tentar mudar alguma coisa se a gente não quer, não admite para nós mesmos? Gente, tem vezes que a gente pensa assim: meu Deus, eu estou no lugar certo? Tá tudo certo? E quando eu casei, por exemplo, eu tinha cabelo, gente. Eu não tenho mais cabelo. Hoje é difícil. Então, tipo assim, se a minha mulher amasse o cabelo longo, que eu nunca tive também, estava roubada, porque agora eu estou careca. Então tem essas coisas. Nós temos que entender isso aí. Tudo muda, né? E tem gente até que se atreve e tem vontade de desistir da vida, e alguns fazem, e a gente sabe as consequências que isso tem. Vamos lá, gente. Então é o seguinte. Cadê esse fardo leve aí? Porque Jesus falou que o fardo era, o jugo era suave e o fardo leve. Tá, mas daí depois disso tudo que a gente falou, onde é que está esse fardinho leve, gente? Todo mundo quer, às vezes, né? A gente quer uma redinha, uma aguinha de coco. Como é que tá? Dá uma trégua, pelo menos, né? Tem uma história bem legal. Jim Hudson era um jogador norte-americano, um afrodescendente gigante, o melhor da sua época. E ele conhece Jordan Smith, que era também um jogador na época. Mas o Smith,
ele não acreditava no Cristo. Porque ele olhava para as pessoas e dizia: você fala do Cristo, você diz que segue o Cristo, mas você come o que eu como, você fala o que eu falo, você ouve o que eu ouço, você vai onde eu vou, você é igual a mim. E quando ele entrou no time, o Smith, que conheceu esse John Hudson, ele começou a perceber que tinha algo diferente naquele homem. Em um determinado momento, foram jogar um campeonato fora da cidade dele, e o Hudson tinha escrito na camisa: Hudson indo para a batalha de Deus. E ele, quando olhou aquilo, ele disse: meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que aturar mais um daqueles cristãos. Foram para o jogo, e no meio da partida oficial, do final do campeonato, aquele homem forte, afro, Jim Hudson, machuca o joelho. E ali no campo já falam para ele que provavelmente era fim de carreira para ele. Leva ele para o vestuário e ele fica lá com um monte de bolsa de gelo. Quando o Smith chega no vestuário, vê aquele homem sorrindo, cheio de gelo na perna. E ele vai tentar consolar o coitado que tinha se machucado. E ele fala ao Smith: você está sorrindo por quê? Ele fala: Smith, eu estou ansioso para saber o que Deus tem preparado para mim. Eu estou curioso para saber o que Deus está preparando para mim. Porque nada cai sobre a terra de que não esteja sobre o olhar de Deus. O que Deus está preparando para nós? O que o nosso anjo da guarda está preparando para nós? O que Jesus preparou para nós? Você olha que visão diferente das coisas. Você está diante de um problema, você tem todos os motivos para reclamar, para ficar triste, para ficar deprimido, para ficar ansioso. E você diz: eu estou feliz, porque eu quero ver o que Deus tem preparado para mim. Isso é ser cristão. E ele conta na sua história que ele falou assim: fala mais do Cristo para mim. Eu quero conhecer esse Cristo. Nós precisamos conhecer esse Cristo. Porque muitas vezes nós caminhamos, a gente vem aqui, a gente lê, a gente estuda. Mas quando a gente é para conhecer o Cristo, que machuca alguma coisa, machuca o nosso coração, a gente não quer isso. O que Deus tem preparado para nós? Existe alguma coisa melhor? Ou o pai que não vai dar água ao seu filho? Ou o pai que não vai ter amor pelo seu filho? Isso é interessante, gente. Essas coisas nos sensibilizam. Porque esse pai, ele não está lá, nem ali, nem aqui. Ele está em todo lugar. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Aqui na terra? Você tem um pai? Teve um pai? Tem nome? Quem? E a tua mãe? A sua nacionalidade é? Naturalidade? E você tem um nome? E você tem uma carteira de identidade? Para te identificar aqui na terra. Na vida espiritual, quem que é o teu pai? Deus. Nada mais, nada menos do que Deus. De quem você é filho? De Deus. Então você pode ter certeza que pouca coisa você não é. Você é filho de Deus. Isso deveria bastar para diversas questões da nossa vida. Quem que é o teu pai? Quem que nutre o teu espírito? Esse Deus que a gente conhece não vai nos abandonar, não vai nos colocar em furada, não vai nos colocar em perigo, porque o pai da terra protege, a mãe da terra protege. Imagine Deus. Quantos de nós Deus está guardando para que nós reconheçamos o quê? A nossa identidade como filho dele.
Todo filho precisa de um pai. Todo filho precisa de um pai. Nós precisamos de um pai. Se eu não tenho pai na terra, o pai consanguíneo, ou já tive, ou tive algum desvio nessa vida em relação à paternidade, mas eu tenho Deus. E isso bastaria. Porque Deus supre tudo aquilo que nós pensamos, tudo que nós necessitamos. E nós, pais na terra, nós deveríamos espelhar Deus para os nossos filhos. É como se nós colocássemos um espelho e os nossos filhos, através de nós, do nosso comportamento, da nossa atitude, conhecessem Deus. Talvez muitos de nós não ganhamos isso. Mas nós precisamos herdar isso. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos um patrimônio, que é a vida, que é a eternidade. Tudo isso nós somos herdeiros de todas as bênçãos, de todas as misericórdias, de todo o evangelho que o Cristo deixou. É tudo herança nossa. Mas você tem que se reconhecer filho e você tem que querer herdar isso. Não é isso? Se você não quer ter a propriedade e a posse da herança, ela vai ficar com qualquer um. Nós temos que querer isso. Nós temos que buscar isso. Você já pensou se fosse um pai que tem muitos latifúndios de terra, muitas fazendas de gado, muitas indústrias? O que o filho ia querer? Usufruir daquilo ali. Né? Ele é herdeiro. Ele ia querer usufruir. Nós precisamos querer isso e não negar isso. Nós precisamos nos ver como filhos. Essa é a nossa identidade. Você pode estar sofrendo, pode estar com dificuldade, o ombro pode estar pesado, pode estar marcado, mas você, como espírito, você tem um Pai chamado Deus, cheio de misericórdia, e Ele quer compartilhar as bênçãos dele conosco. Quantas vezes nós fechamos as portas das bênçãos? Quantas vezes nós fechamos a porta do aprendizado? Quantas pessoas sedentas de Cristo chegam nos ofendendo, mas é porque não conhece Cristo. E você pode dizer quem é o Cristo para ela. E você pode baixar a cabeça, dizer: Deus te abençoe, irmão. Porque eu estou sendo muito abençoado. Isso é nosso. E nós podemos fazer isso. Nós precisamos herdar isso. Isso vai além do nosso cansaço, vai além da nossa dor, vai além da nossa culpa, vai além de tudo que está atrás de nós. Vocês percebam que na palavra do filho pródigo, que todos lembram, o filho que requereu herança e foi ao mundo e gastou, e quando se viu pobre, ele volta, e quando ele volta, o que o pai fala aos seus servos e conservos? Prepare uma festa, mate um novilho, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Ele voltou aos meus braços. Gente, quantos de nós nos perdemos às vezes? Nós não encontramos essa casa. Essa casa é a casa mental, a casa do coração. Às vezes nós vamos viver o mundo, não queremos responsabilidade, não queremos dificuldade, não queremos problema. Daí quando o negócio aperta demais, a gente meio que não encontra o retorno da casa, porque nós somos os filhos que não visitam muito o pai. O filho que não visita muito o pai não cria o quê? Afinidade, intimidade. É isso. Quem tem pai vivo aqui, vai visitar o seu pai, a sua mãe, vai dar um beijo, um abraço, toma um café, converse com eles. Eu faço isso toda semana, todos os dias com meus pais. Todos os dias. Se eu não vou, eu ligo. Intimidade. Eu não sou um estranho para os meus pais. Então nós precisamos aumentar a nossa intimidade. Você tem que falar com Deus mesmo. Você tem que pedir para Ele. Você tem que conversar. Você tem que dizer como você está sentindo. Você tem que dizer as suas angústias, mas as suas vitórias. Você tem que compartilhar isso com Ele. Isso aqui é a intimidade.
numa conversa que Jesus vai ter com Nicodemos, Nicodemos era um senador judeu, e Nicodemos pede a Jesus para saber como poderia haver o processo que nós conhecemos por reencarnação, ou seja, como pode um homem nascer de novo no ventre de uma mulher se ele é grande? E Jesus vai dizer para ele, né? Jesus vai dizer para ele que é necessário que o espírito, né? O espírito se renove, que na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso que todos os dias nós consigamos nascer de novo. Nascer de novo. O homem de ontem ficou lá. Os problemas ficaram lá. Vamos ter responsabilidade, sim. As frustrações ficaram lá. Nós podemos e nós precisamos nos libertar disso. Tem um equipamento que se utilizava muito, que é o odre, né? As nossas mentes têm que ser como um odre novo para receber a mensagem de Deus. O odre era um tipo de um recipiente que, quando estava novo, você botava o vinho e o vinho expandia o odre e aí o vinho era conservado, a água era conservada. O Cristo, quando fala que nós precisamos ser como um odre novo, é porque o odre velho, aquele recipiente velho, quando ele recebia o líquido, ele ressecava e furava, e as coisas passavam de forma direta. Então, nós precisamos ser o odre novo. Todo dia está aberto para receber esse vinho, essas bênçãos, receber a luz. Você tem dificuldade ontem, mas hoje você pode não ter, você tem que estar aberto para isso. Bom, eu quero finalizar aqui com vocês. Será que a gente consegue baixar aqui a luz? Ou não? Vamos ver aqui. Nós preparamos um videozinho aqui para vocês. Vamos ver se nós conseguimos aqui. E aqui. Ah, muito bem. Vamos lá. Vamos ouvir então? E ver. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo que farei. Não tenho onde recolher os seus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para te encerrar? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto, eu vos digo: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um corpo à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós,
homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é vez de comer, ou que é vez de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão, e a traça não morre. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigado. Deus nos fortaleça, nos encoraje, esteja sempre conosco. Muito obrigado.